Bom, olá amigos do YouTube, mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz um compressor de ar para encher pneu de bicicletas, automóveis, até você pode encher uma piscina inflável. O pessoal usa muito, está muito na moda hoje o pessoal ter piscina inflável em casa. Se usa aquelas bombas que vem junto de bombar, né? É muito difícil e demorado, né? Então, eu proponho hoje um compressor de ar, né? Simples, que vai te ajudar muito no dia a dia. Bom, eu tenho algumas peças aqui, são todas peças recicladas, né? Essa aqui é um bico para encher bicicleta. Tenho umas braçadeiras, tenho aqui ó um T para a gente fazer as conexões, um manômetro. Esse manômetro é desses mini compressor de ar que a gente compra em supermercado. Eles não são muito precisos, mas vão incrementar um pouco mais nosso projetinho e também nos dar uma ideia de qual pressão nós estamos colocando no pneu. No pneu de bicicleta, no meu caso, vai ter uns 45 PSI de carro, 30 PSI de pressão, né? Uma piscina inflável você vai deixar enchendo até ela ficar, você vê que ela tomar forma, né? Não vai colocar muita pressão nela. E outras peças são necessárias para a execução desse projeto. Talvez a mais crítica seja o compressor, ao qual vai se encarregar de gerar pressão de ar para encher o nosso compressor. E aqui está um motor de geladeira. Um motor de geladeira. Essa aqui ó, tinha uma geladeira velha jogada na rua. Eu cortei esses canos aqui, ó, destravei aqui do corpo da geladeira e trouxe para casa, né? Eu sabia que esses motores aqui são indestrutíveis, né? Sabia que estaria funcionando e ia servir muito bem para o meu projetinho. E hoje eu quero compartilhar com vocês como é que a gente pode fazer um projetinho legal aí de compressor. É, é preciso vocês entenderem que tem vários caninhos aqui, né? Esse compressor de ar aqui ele é projetado para fazer circular um gás refrigerante dentro de uma serpentina. E esse gás refrigerante, sob pressão, acaba congelando, né? Tirando o ar quente da geladeira e resfriando o seu interior. Esses dois tubinhos, esse tubinho aqui já estava isolado, ele está fechado. E aqui eu tenho 4 tubos. Este e esses dois aqui. É preciso que você identifique desses tubos aqui 2 tubos. No meu caso são esses dois aqui. Um tubinho vai sugar o ar e o outro vai expelir. Então, nós precisamos acoplar no tubo que vai sugar o ar um filtro de ar para evitar que impurezas entrem aqui dentro e acabem danificando o nosso motor. E o outro tubinho vai expelir ar, ou seja, é aqui que nós vamos fixar a nossa mangueira. Tá, mas como é que eu descobri isso? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou ligar esse motor, ele funciona em 627 volts, são 2 cabinhos aqui, ó, o verde é o terra, né? Basta apenas ligar uma tomada aqui, os 2 contatos. Provisoriamente eu nem vou isolar, só vou ligar na tomada e ele vai começar a funcionar. Estão ouvindo? Ó? Então tá. Ao eu colocar o meu dedo nesse orifício aqui, ó, ele vai segurar meu dedo. Ele está sugando meu dedo. Então aqui é a entrada de ar. E nesse daqui, ó, eu sinto que ele tem a saída de ar. Aqui é o tubinho de saída de ar.
E esses outros dois tubos aqui eu já não tinham, eles não tinham ação nenhuma, então eu isolei eles, dobrei eles e passei nas pontas uma massinha para isolar qualquer entrada ou saída, né? Que isso não ia influenciar em nada. Talvez isso aqui tinha uma outra função, né? Mas o que interessa para nós são esses dois tubos aqui. Bom, aqui está o motor, né? Que será o nosso compressor de ar. Vamos falar agora sobre as mangueiras. As mangueiras nós temos várias opções e podemos usar vários tipos delas, né? Temos essa aqui que é de VAP. E você acha muito dessas mangueiras de VAP hoje na rua. Elas são fininhas, ligeiramente maleáveis, só que elas ressecam muito, as partem, né? Então não gosto de usar essas mangueiras. Tem as mais flexíveis, né? Essas que tem uma malha de trançada de nylon. Elas são bem resistentes, só que são um pouquinho mais largas, né? Podem ser usadas também. E tem essa aqui, ó. Essa mangueira aqui é de alta pressão, ela é bem rígida, né? Ela só é flexível devido ao formato de mola, né? Então eu achei interessante usar esse tipo de mangueira porque elas nos permitem dar mais compactação ao nosso projeto. Na hora de guardar a mangueira, ela pode ficar desse tamanho aqui, assim próximo do motor. E quando a gente for usar, nós podemos esticar longe. Ela, devido à sua elasticidade, ó, como eu posso esticar. Assim, não precisando deslocar o nosso compressor de geladeira para lá e para cá, nós podemos deixar ele no local fixo e apenas esticar essa mangueira aqui. No meu caso, vai se acomodar, vai servir muito bem esse tipo de mangueira. Eu cortei uma seção dessa mangueira aqui para que ela fique tipo um tubinho mais reto para a gente poder empunhar ela aqui, ó. Estar aqui o bico, a gente poder empunhar aqui e aqui nós acoplarmos nosso T e podemos acompanhar a pressão que estamos preenchendo. Aqui nós acompanhamos, né? Fica aqui o nosso manômetro, né? Vai ficar mesmo por aqui e aqui vai ficar nosso bico, certo? Então vamos começar. Eu vou começar não pelo motor, mas pela mangueira, né? Pelo bico aqui. Eu tenho uma braçadeira aqui mais fininha, deve servir para eu prender aqui, né? Eu vou aplicar um pouco de silicone aqui na junção. O silicone não é usado para isso, mas ele vai servir muito bem para vedar qualquer cantinho. Vamos deixar ele vulcanizar e ele vai se encarregar de fechar. Quando ele secar, né, ele vai secar qualquer cantinho aqui, ó. Tá vendo? Eu pego e empurro. Eu vou colocar aqui a braçadeira. Eu não tenho a braçadeira tão pequena, ideal para isso, mas essa aqui acho que vai surtir, vai dar para fazer. Fechar aqui assim, parafusar. Olha aqui, ó. Já está parafusada a braçadeira. Então ó, o bico para encher a bicicleta já está firmemente preso aqui na nossa mangueira. Bom, então já temos aqui nosso bico de bicicleta. Vamos para o próximo passo, que é colocarmos essa junção, esse T, mais ou menos nessa altura. Vamos cortar aqui, já cortado.
Vamos pegar uma outra abraçadeira. Então agora vamos pegar e colocar essa ponta aqui mais fina, introduzir na mangueira. Eu vou aquecer a ponta da mangueira para que ela fique mais maleável. Aquecer com o isqueiro mesmo, ver ela entra mais suave. Assim eu posso até apertar ela para que ela encaixe bem. Introduzirmos agora aqui no T e vamos apertar. Vamos colocar o parafuso desse lado de cá para não conflitar aqui com a rosca do manômetro. Bom, tá apertado. Para rosquear aqui, nós temos que vedar a rosca, senão vai vazar. Vamos usar fita veda-rosca. Vamos dobrá-la, deixá-la no tamanho. Duas a três voltas já é o suficiente. E vamos rosquear. Olha só. Até atingimos uma certa pressão. Eu vou deixar aqui até essa distância. De modo que ele fique de frente para deixar assim. Ó. E aqui agora vamos colocar a outra ponta da mangueira. Mas observem que essa mangueira ela é mais fina do que o corpo aqui, ó, do nosso T. Para isso eu vou ter que fazer uma improvisação. Eu vou pegar um pedaço dessa mangueira que tem um diâmetro maior e vou criar uma bucha para introduzir aqui e essa mangueira dentro da outra, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, vou fazer assim. Vou cortar um pedaço dela. Vou pegar duas abraçadeiras. Certo? Então, uma ponta vai aqui. E eu vou aparafusar. Eu vou aliviar para entrar um pouco mais aqui. Essa ponta da nossa mangueira em forma de mola, eu vou introduzir dentro dessa mangueira até o final. E com a abraçadeira eu vou apertar bem. Veja como está ficando. O bico, o manômetro, a mangueira. Vamos sem perder tempo para a próxima etapa, que é colocar a outra extremidade da mangueira no nosso compressor de ar. Então, pessoal, aqui é a nossa entrada de ar e esse outro é a nossa saída. Eu improvisei como filtro de ar aqui esse filtro de automóvel. Ele tinha um orifício maior, eu fiz umas buchas com um cano PVC e uma outra mangueira. Eu já preparei e vou introduzir aqui, ó. Ele vai impedir que impurezas ou insetos entrem aqui dentro. Ó, está aqui. Esse é o filtro de ar, certo? Mas por enquanto eu vou tirar ele para que vocês possam visualizar bem essa etapa, que não fique dúvida nenhuma. Ó, esse aqui é um pedaço de mangueira que eu usei como bucha, também serve. Tá. Então veja bem,
Esta mangueira é muito fina para esse orifício, né? Como eu disse, o ideal seria uma mangueira desse tamanho aqui, ó, dessa espessura. Ela é maleável e tudo mais, mas como eu pretendi usar a mangueira de forma de mola, eu tenho esse inconveniente, mas não me atrapalha no projeto. Novamente vou fazer uma bucha. Eu vou introduzir esta mangueira e essa aqui dentro dessa para poder fazer a correta conexão aqui. Eu vou fazer assim. Vou pegar uma outra braçadeira, vou introduzir a mangueira aqui dentro, vou pressionar, vou aparafusar a abraçadeira. Esse pedaço aqui já eu vou deixar desse tamanho, não vou cortar, eu apenas vou introduzir a mangueira aqui dentro, só vou endireitar um pouco, porque esse formato aqui impede que ela penetre bem ali. Com isqueiro mesmo, o ideal seria um soprador térmico, mas com isqueiro, ou até mesmo no fogão de cozinha, se você aquecer, já você consegue trabalhar com esse plástico, um plástico duro, justamente para colocar a abraçadeira aqui. Bom, é suficiente já, tá bem introduzido até aqui, mais ou menos, pela curva que eu posso observar. Assim vai garantir uma certa flexibilidade nesse ponto, para evitar que a mangueira dobre ou quebre. Agora falta eu apertar aqui a abraçadeira. E está pronto, pessoal. Olha aqui o nosso motor de geladeira. A nossa mangueira está acoplada. Temos aqui nosso manômetro e bico de bicicleta. É uma gambiarra interessante que pode ter muita utilidade. Depois eu vou caprichar nesses fios aqui, ó, vou isolar eles. Vou achar um local fixo ideal para esse motor. Vamos fazer agora a prova do nosso compressor. Eu vou encher o pneu da bicicleta. Vamos ligar aqui a tomada do compressor. Ele já começou a trabalhar. Enchendo. Vamos também encher de ar esse extintor. Vou conectar o bico aqui, ó, na saída do extintor. Vou encher de ar com o nosso compressor. Ok. O manômetro do compressor começa a subir lentamente. Do nosso compressor também. Vagarosamente vai subindo. Observe só como o ponteiro do manômetro do extintor sobe. Então, com esse compressor nós temos várias aplicações. E essas eu estou mostrando para vocês que são úteis no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda e de grande valor para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, eu ia pedir que vocês se inscrevessem no meu canal para mais vídeos, mais atualizações, para mais projetinhos. Comentem sobre esse projeto e deixem um like se vocês gostaram, tá ok? Eu vou ficando por aqui.
Meu nome é Cláudio, para o canal Conexão Direta. Até mais, tchau.